pessoal sempre olha a TI como mal necessário, né? Mas que, às vezes, o próprio profissional, ele gera essa percepção, né? Quando ele identifica e diz assim, esse meu trabalho aqui ele é importante. Por quê? Porque não é só a empresa que ganha. Os funcionários aqui, que eu vou ajudar, vou facilitar a vida dele, vou ajudar a vida do dono da empresa, e isso vai fazer com que o ecossistema realmente gire, né? Olá, seja mais uma vez muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Humano Podcast. Aqui vamos juntos conhecer a essência de seres humanos inspiradores. Eu sou Vitor Raposo, humanista e empreendedor com foco na sociedade 5.0, novos negócios, sustentabilidade e revolução humana individual. Meus convidados são pessoas que atingiram um patamar importante nas suas carreiras. E te convido aqui a poder refletir sobre a importância de ser genuíno e a diferença que causamos na sociedade. Olá pessoal, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um episódio do Ser Humano Podcast. Nosso convidado de hoje, Arce Júnior, diretor executivo do Instituto Everest, uma das pessoas responsáveis pela repaginação de todo o sistema de saúde, sistema de tecnologia, informática, estrutura de dados, sistema de saúde do Amazonas, que trouxe uma contribuição enorme, principalmente ali na época da pandemia, trazendo dados para a solução dos problemas, tratamentos. Arce, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e bater esse bate-papo aqui e a gente poder conhecer um pouquinho mais do Arce, não o diretor executivo ou o secretário lá na época de tecnologia, mas o indivíduo, o ser humano Arce. Obrigado, cara. Eu que agradeço mais uma vez aí a oportunidade, né? Não é uma coisa fácil estar aqui, né? Se abrindo um pouco, mas sempre é uma satisfação atendê-lo. Que bom, grato pela deferência. Meu amigo, antes da gente entrar nesses assuntos, profissionais, queria entender de onde surgiu essa tua ânsia, essa tua vontade, esse teu desejo, de ter entrado ali para a área de saúde, uma área cheia de espinhos, mas que fez uma grande diferença na vida da população aqui do Amazonas. Na verdade eu tive um convite, para participar do projeto aí do governo e fui convidado exatamente para ir para a saúde, Foi algo assim que eu escolhi e realmente não sabia o que estava ali pela frente, o que ia acontecer. Mas, conversando até outro dia com os colegas, eu disse assim, para nós que tem um pouco de experiência com gerenciamento de projetos, qualquer tipo de projeto que vem, a gente... Não pode negar, Não pode negar, Entendendo bem o escopo, a gente vai para cima, mas realmente foi algo, um outro universo, foi algo que transformou assim a minha vida. Arce, como que você... Uma pergunta até um pouco filosófica, vamos filosofar logo desde o início. Como que você se define como ser humano, cara? Cara, eu acho assim que é você ter empatia, Empatia com as pessoas. Eu acho que o ser humano, ele vive em constante evolução, então existem fases. Então existe a fase de você ser uma criança, adolescente, e eu acredito que a partir do momento que você se transforma em uma pessoa responsável por outras vidas, você começa a entender o que é ser humano, É começar a entender e que você tem uma importância naquela outra pessoa, naquela outra vida, e você começa a apoiar, em decisões, orientações, e buscar ter habilidade que você não possui. Então isso te faz ser um pouco mais ser humano. Até então você não tem ideia do que seja. Então a minha definição de ser humano segue a partir do momento que eu me transformei em pai, Virei pai. Foi o gatilho para você? Para mim foi. Virei pai, fui entendendo muitas coisas. Porque ser um bom filho, O que é da importância de ser um bom filho? Então tudo isso deu uma repaginada em tudo aquilo que eu comecei a enxergar da melhor maneira. Então eu comecei a entender muitas coisas que eu não entendia enquanto filho, Quando teu pai e tua mãe falavam, faz isso, seja assim... Exato. Então eu até brinco que a minha primeira responsabilidade assim foi cuidar da minha irmã, mais nova e tal. E mesmo assim foi uma tarefa que me deram.
foi algo assim que foi espontâneo, me deram e eu comecei a entender algumas coisas. Mas a partir do momento que você se transforma pai, você vira pai ali, cara, responsabilidade muda, quer dizer, você começa a entender certas coisas, aí você volta um pouco para casa, né, para conversar um pouco com os pais, para ter aquela troca, né? E aí você começa a caminhar juntamente e entender a evolução das pessoas, né? Como um todo. Então, eu levo muito isso para todos os ambientes. Porque na minha experiência, enquanto eu não levei o que eu aprendi em casa para o trabalho, eu realmente não consegui entender muita coisa. E é interessante, Arce, que né, a gente já se conhece já inteirando uma década aí, né? Como que quando a gente tem esse tipo de relação, esse tipo de pensamento no ambiente de trabalho, as coisas vão se conectando, né? A gente se conecta com as pessoas, né? Assim, eu não acredito que os opostos se atraem. Eu acredito que os semelhantes se atraem. Uhum. Então, a gente se conheceu lá atrás, na época do PMI ainda, e aí, desde lá, a gente sempre manteve uma proximidade, às vezes mais próximo por interações e parcerias, ou vezes um pouco mais distante, mas sempre fica aquela assim, pô, não, o Arce, né? Você sempre acaba tendo essa percepção. E dentro dessa tua definição de ser humano, né, hoje, dentro da tecnologia, como diretor executivo, né, de um grande instituto aqui no Amazonas, e ainda também apoiando e desenvolvendo projetos, né, na área do governo, como que você imagina a tecnologia transformando a vida das pessoas a partir de agora? Quando a gente começa a ver toda essa mudança disruptiva de blockchain, inteligência artificial, toda a tecnologia que é desenvolvida e produzida pelos institutos aqui no Amazonas, como você, enquanto ser humano, com essa definição, aonde você vê o gatilho da tecnologia mudando a vida das pessoas, cara? Como você falou no início, né? Eu pude estar ali no meio do furacão e eu pude vivenciar essa mudança rápida, né? Então, a partir do momento que a pandemia aconteceu, ela potencializou a utilização da tecnologia e viram a verdadeira necessidade da utilização dela e qual eram os impactos da utilização dela. E eu me lembro muito bem que na época tinham senhoras que não tinham habilidades em trabalhar de forma remota e estavam ali trabalhando, e nós tivemos que fazer um trabalho ali vamos dizer assim, de catequização realmente. Enquanto o incêndio acontecia, né? Acontecia, porque eles queriam ficar lá, né? Dentro da secretaria. Disse, não, você pode trabalhar de casa, entendeu? Então, alguns não tinham computadores, outros tinham, mas não trabalhavam diretamente. Mas uma das coisas que eu sempre falei, eu disse, olha, não adianta você falar que não sabe trabalhar, porque você trabalha com WhatsApp. Então, já é uma coisa diferente para vocês. Então, a gente começou a colocar na cabeça das pessoas a importância daquilo, a visualização das informações através da tecnologia, né? E hoje nada mais é do que a utilização de tudo aquilo que nós tivemos que trabalhar em curto prazo de tempo, o que hoje está acontecendo de forma exponencial, né? E é claro que isso tem impactos tanto positivos quanto negativos. A preocupação ela é constante, né? Mas, como eu tenho falado, tem projetos que você... E hoje se fala muito em cidade inteligente, então assim, a tecnologia ela veio para modificar todo esse comportamento. Você falou uma palavra interessante, né? Cidades inteligentes, aí tem aí a sociedade 5.0, né? Eu sou um defensor desse movimento. O quanto você vê o Amazonas se adequando a isso? A essa cidade inteligente, os dados funcionando, né? Quando a gente coloca ali a esfera pública, não falando do privado, mas a esfera pública, né, de prestar o serviço ao cidadão, né, seja de saúde, educação, né, todos os âmbitos. O quanto você vê o Amazonas se adequando ou estar adequado a isso? Você sabe, você me conhece e sabe o quanto eu sou crítico, né, também porque já estive lá dentro. Então, e eu tenho acompanhado a evolução de outros estados. A gente tem uma grande quantidade de pessoas aí extremamente capacitados para fazer uma revolução aqui no nosso estado. Por enquanto, as pessoas que têm se envolvido estão fora do âmbito estadual, né? Mas os que estão dentro, eles têm se movimentado assim a passos ainda um pouco lentos, diferentemente de que está fora,
Quando eu digo isso, a turma que está fora é a turma que eles estiveram nesse processo da pandemia, fazendo com que as coisas acontecessem o mais rápido possível. E a gente sabe que dentro da gestão pública existe todo um passo a passo, precisa ser adequado para atender isso daí. Mas, primeiro, temos pessoas capacitadas em ambos os lados. Porém, o passo de um é mais lento do que o outro. Recentemente, eu tenho visitado outros estados e eu tenho percebido um avanço assim, gigantesco. Principalmente porque a gente tem um problema muito sério que é a infraestrutura. Enquanto nós não resolvermos a questão da infraestrutura, nós não vamos conseguir dar o próximo passo. Porque tudo depende de conectividade. Né? Quando a gente fala de cidade inteligente, precisa de conectividade, 5G. Outro dia até compartilhei aí com o pessoal sobre uma experiência, né, cirúrgica que teve lá no Maranhão. Quer dizer, a equipe de São Paulo acompanhando uma sala cirúrgica, todo no 5G, acompanhando a cirurgia, né? Que a família poderia estar, não sei, 30, 60, 90 dias aguardando. E a gente, quando fala de saúde, o tempo ele é fundamental para atender. Então, a minha avaliação é que... no ponto, né? Exato. Então, assim, a minha avaliação é que hoje nós precisamos investir em infraestrutura. Nós estamos muito atrás. A gente precisa avançar nesse sentido aí. Essa é a minha opinião. Você teve, em um momento ali, você teve uma carreira de empreendedor, foi a época que a gente mais se aproximou, né? Depois você voltou para a iniciativa privada, depois foi para a iniciativa pública, hoje está como diretor executivo dentro de um grande instituto, de uma origem humilde também, né? Ralou muito para conquistar o espaço que conquistou. Onde você vê o gatilho do Exército fazendo uma diferença na tua vida? Olha, como você falou, né? Meu pai é militar, foi militar da Marinha. O pai ele entrou na Marinha com 15 anos. Então, assim, ele fala até hoje para mim que toda a educação que ele teve foi dentro da Marinha, né? Marinha. Então, tudo que ele teve na Marinha, ele passou para dentro de casa, né? Então, eu falo para meus filhos, eu disse, olha, vocês... Tinha sentido todo dia. Não, eu digo para eles assim, olha, para meus filhos, eu disse, ó, vocês estão numa tranquilidade. Eu, final de semana, cedo, tinha que estar acordado, arrumando o quarto, ajudando na casa, dizendo, então toda uma atividade que ele sempre passou isso pra gente. E a gente, tanto eu quanto a minha irmã, nós somos muito agradecidos por ter toda essa experiência. Então, assim, naquele estágio de vida, eu morei, por ser filho de militar, morei no interior e em outras cidades também. E chegou um determinado ponto da minha vida, eu indo pro 2º grau, que eu tinha a possibilidade de vir para o colégio militar ou ser um técnico agrícola. Eu resolvi vir para o colégio militar. A gente, quando mais novo, né, sempre fantasia ser alguma coisa. E eu imaginava ser piloto. Sério, cara? Eu queria ser astronauta. Pois é, eu queria ser piloto e tal, mas eu tinha sempre Meu pai disse que eu tinha uma característica interessante, que era de ser construtor e de ser líder. Ele é engraçado quando eu falo com ele, né? Porque ele disse assim, você era pequeno, você montava lá na frente de casa, os carrinhos, tudinho, você que comandava tudo. Você já tinha essa questão da liderança e tinha uma questão da criatividade também. Mas eu disse assim, cara, dentro de todo esse cenário, eu disse, vou seguir o colégio militar. Dentro do colégio militar eu vi a possibilidade de seguir carreira. O que estava mais fácil, teoricamente, era o Exército, porque eu estava no colégio militar, Sim. administrado pelo Exército, né? A aeronáutica já era um pouquinho distante, porque eu tinha problema na visão, aí não ia poder ser piloto e tal, aí e tal. Aí eu resolvi seguir. E eu segui um processo natural, diferente de alguns colegas que, por exemplo, tinham que fazer prova no 3º ano. Eu no 2º ano passei na prova, a nível federal, né? Concorrência, fiz uma boa prova, fui para Campinas e estava seguindo realmente carreira. E, vamos dizer, 2 anos de colégio militar, 1 ano de preparatório e um ano de academia, me fez ter uma ideia do que é uma disciplina, do que você ter uma equipe, né? E tu acredita que essa formação militarizada, mas não no sentido militar, mas no sentido da disciplina, da resiliência, do esforço, da dedicação, e isso fez a diferença para você? Sim, eu acredito que sim.
Hoje o pessoal às vezes ainda me liga muito, né, com a questão do exército, mas como eu falei, eu tenho muitos amigos da época que hoje estão assumindo postos aí importantes e a gente se encontra, me convida para participar de eventos, eu vou e tal, e a gente troca figurinha e também se coloca à disposição. Mas eu acho que a questão de integridade, lealdade, algumas coisas, alguns conceitos que a caserna te coloca, faz com que você realmente siga no caminho diferenciado. Então, por exemplo, cola, né? Cola dentro de uma instituição daquela é rua. Então, por ali você já tem ou você sabe ou você não sabe. Não tem outra a outra dedicação, forma. é o esforço, né? Exato. Então, assim, você seguir naquela linha não é uma coisa fácil, porque é uma pressão quase que diária. Outro dia eu estava até falando com um colega meu que eu disse assim, rapaz, ninguém sabe assim, o que a gente passa. A gente coloca um pouco aqui das questões, porque... O que tem de mais inóspito? Vai lá. Não, eu acho assim que a questão você é novo, né? Você chega num lugar onde existe uma pressão constante. Mas é uma pressão dentro dos parâmetros, assim, que vamos dizer assim, que é a nível de treinamento. Você precisa passar por aquilo, né? Até mesmo porque numa situação de real, você precisa estar preparado para isso. Sim. Por mais que fale assim, o país ele não é um país de paz, etc. Beleza, mas uma situação de pressão, como é que você... E se você colocar na nossa vida normal aqui, de empresário, de gestão e tal, você vai se sentir pressionado e como que você vai fazer? Você vai gritar, né? Como é que você vai estar à frente do problema? Então é muito dessas formas que você passa e você vai driblando isso daí, vai se ajustando, vai se adequando. Eu era um cara muito novo, né? Tinha 18 anos praticamente, a idade que o Gabriel tem. Então, assim, tem muita coisa que eu não sabia, né? Mas eu estava seguindo uma linha muito padronizada, algo que eu desconhecia. E como que tu faz hoje essa virada de jogo, né? Você veio ali de uma educação, de uma formação disciplinarizada mesmo. E se desse mole, tinha até formação todo dia de manhã para alvorada. Sim. Não, eu acho assim, tem coisas que você tem que saber separar, né? Eu acho E como que tu faz hoje com o Gabriel e com a Rafaela? Não, na verdade eu pego muito leve, assim, não tenho... não sei o que eles vão falar depois, né? Mas assim... Tem um amigo meu que sempre fala que toda a história tem 3 versões, né? A sua, do outro e a verdade. E a verdade, exatamente. Então hoje o Gabriel a gente tira muita onda e tal, até o pai disse, não, tu brinca muito com ele e tal. E a gente não brincava muito não, o pai é senhor, não senhor, e tem que seguir. Então, a forma que eu coloco muito para eles é de passar um pouco da experiência que eu tive, de acordar cedo, arrumar a cama. São pequenos detalhes que faz a diferença, né? E eu digo muito para eles o seguinte, hoje a gente pode tá sendo um pouco rigoroso, mas justamente porque amanhã você vai sentir um pouco isso na pele, seja no trabalho, seja em casa. Então, às vezes a gente quando é mais novo, né, os pais sempre falam alguma coisa, você acha que não é, quando vai, você tem que ter essa humildade de dizer, e voltar em casa e dizer assim, realmente, o senhor tinha razão. Então assim, tem muita coisa que a gente tenta ajudar para minimizar alguns impactos, né? Mas praticamente o que eu tenho cobrado, e eu cobro muito deles, é a questão de você ter um propósito, você ter um objetivo. Você viver acordando, na minha concepção, 10 horas da manhã, não é uma coisa para mim normal. Eu acordo de 4h30, 5h da manhã, todo dia. Minha esposa disse, o que vai fazer? Eu disse, eu vou correr, vou fazer alguma coisa, mas eu não consigo ficar. Então, já é algo assim, mentalizado, já padronizado na minha cabeça, que pode ser. E ou vou fazer uma atividade, ou vou ler, ou vou estar no jornal, vendo coisa do jornal. Não sei se também é a questão da idade também, né? Somos do século passado. Tem essas coisas. Essa coisa do propósito, né, do Dharma na minha filosofia de vida, é muito da gente entender como que a gente pode influenciar a sociedade, né? Como é que você vai influenciar alguém se você não representa nada, ou se você não é um exemplo nem para você mesmo, né? Exato. Eu acho que é importante a gente imaginar, né, aquela coisa assim, como que eu, no dia de hoje, posso influenciar a vida de uma pessoa positivamente, né? Como que eu posso, de uma forma genuína, me compadecer com a tua dor e te ajudar na tua dor, na tua dificuldade, né? Eu acho que isso falta muito ainda na sociedade.
Acho que isso foi mais forte num determinado momento, né? E aí com os novos movimentos, com algumas coisas, a gente perdeu alguns valores familiares, alguns valores que colocavam a gente nesse cerne de você falar assim, puxa, não, papai falou isso aconteceu e eu não passei perigo porque eu tive dentro de casa uma instrução que me fez repensar no momento que eu precisava repensar. Então, eu acho que essa coisa do propósito, dos valores, são fundamentais para a gente construir uma sociedade. E assim, por mais que meu pai, com toda essa sabedoria dele, teve essa paciência de me alertar, eu pisei na jaca em todos. Todas as jacas que a gente falou que ia acontecer, aconteceu. Eu pisei, fui lá, pedi desculpa, ele me ajudou a me arrumar, a retomar as coisas, né? Minha mãe, então, é outra pessoa também. Então, assim, eu tinha vamos dizer assim, uma equipe que me abraçou independente dos problemas que eu fui tendo, apesar de ter sido avisado. E a gente hoje como pai, né, você do Gabi e da Rafa, e eu da Catarina e da Júlia, a gente vê a vida de um outro prisma, né, velho? Tudo gira de uma forma que até você ter o filho, você tá ali, né, galgando o teu espaço, o seu, né, da sua família, né, com a esposa e tudo. Aí quando nasce aquele ser humanozinho ali que você olha e fala assim, rapaz, é inacreditável, sabia? O que vai ser agora, né? Porque você começa a pensar na vida, eu acho que literalmente de um outro espectro, entendeu? Sim. Você não está mais olhando para você está olhando ao redor, o que faz, o que acontece, como a gente pode apoiar, como teu pai e tua mãe, você acabou de falar que te apoiar, os meus pais também, né? Às vezes, até hoje, falam, mãe, cara, me ajuda aqui, porque é uma ligação, é aquilo, o cordão umbilical, ele é só físico naquele momento do nascimento, mas ele é para sempre, cara. Exato. E você está sempre ali, como que eu posso, né, seguir o meu caminho honrando tudo que me ensinaram, tudo que foi investido, né? Porque não é fácil. Não é fácil. O grande desafio que nós temos hoje é isso daí. Na minha concepção, eu tive, como eu te falei, fases, né? Então, desde a conquista da Denise, casei com a Denise, porque, pô, era os sonhos que eu ia tendo o trabalho de resolver, de conquistar. Então, pô, eu conseguia ter, porque eu tinha vontade de ter uma família, né? Eu disse assim, pô, meus pais, minha família, tudo. E você olha para aquilo dali e diz assim, eu quero fazer algo diferente. Eu quero ter também e quero fazer algo diferente, né? E aí foi seguindo. Quando a Rafa chegou, que é o que eu brinco era que é a 01, né? De fato. Olha aí, ó, tá vendo? Ele tá chegando. Eu fiquei olhando, eu nunca me esqueço do dia que eu nunca tinha visto isso, assim, né? É uma coisa da criança tá com os olhos abertos, pô, te olhando ali. Fiquei impressionado, disse, cara, a Rafa já nasceu. E ela, hoje, ela é muito à frente do tempo dela, sabe? Assim, Que massa. Dentro da nomenclatura militar, a gente tem o costume de classificar as pessoas que estão sempre entre os 10 e 0, né? São 0, 01, 02, 03, de nota, de conhecimento e tal. E a Rafa tem esse perfil, assim, de ser estudiosa, etc e tal. Mas, assim, eu tô colocando muito isso porque outro dia eu falei para ela exatamente o que o meu pai falou para mim. Ele disse, independente da tua idade, eu sempre serei o teu responsável. O que você falou, sempre serei teu responsável, vou estar te acompanhando. E esse, todo domingo que eu vou lá, ele fala sempre as mesmas coisas, a gente conversa as mesmas coisas. Sabe quando você sabe o que é, mas você diz, não, pai, já sei. Não, deixa ele falar. Sim. É igual um filme que você assiste 10 vezes, você sempre tem algo diferente que você passou desapercebido. Então, eu gosto muito de invocar sempre alguma parte da minha família, meu filho, etc., porque isso demonstra um pouco da pergunta que você me fez, a questão do ser humano. É de você entender, pegando, você nunca é o sabe de tudo, né? Sim. Então tem coisas que eu sempre aprendo. Por mais de 20 anos aí de estrada, eu sempre aprendo. Seja com o Gabriel, que é o mais novo, seja com meu pai, que é o mais antigo, seja com você conversando, às vezes nos nossos encontros por aí, né? Então eu sempre tenho essa vontade de aprender mais e vontade de gerar impactos, sabe? Gerar impactos, porque eu acho que é como você falou, hoje a sociedade precisa de pessoas que ajudem,
colaborem, né? O mais interessante é que quando a gente estava falando que a Rafa, né, olhava para você, e eu tenho muito vívido ainda para mim, às vezes que eu colocava tanto a Catarina quanto a Júlia, ainda bebê, para dormir em cima do meu peito, entendeu? E assim, sabe, quando literalmente o teu apoio é aquele bebê, ele tá ali e você fica pensando, cara, como que vai ser amanhã? Como que vai ser? O que que eu vou fazer, sabe? O que que eu faço de certo para fazer melhor, para poder proteger? Então, o que que eu não faço tão bem que eu preciso aprimorar para fazer melhor, para poder proteger? Porque, né, eu falei isso até numa conversa com o Marquito, acho que você também conhece, que, cara, foi o estalo ali de nascer que você fala assim, opa, a vida mudou todas as regras, mudou tudo, zerei o jogo, agora é um outro jogo, entendeu? E hoje eu vejo muito isso, né? Como que eu faço, como que eu posso fazer para protegê-las, mas ao mesmo tempo deixá-las viver a vida delas, né? Sim, precisa ganhar o mundo, né? Por exemplo, a tua mais velha está com 23, a minha está com 8, vai fazer 9. E eu fico assim, cara, vai chegar todo mundo fala, vai chegar um momento, né, que vai. E você fica assim, não, ainda tem mais uma década para isso acontecer, mas preciso que ela ganhe o mundo. Por quê? Porque a formação que eu procuro dar no meu melhor é para que ela seja uma pessoa que faça diferença na sociedade. Exato. Então eu preciso que ela ganhe esse campo e que ela possa incentivar, né, mudar a sociedade do jeito dela. É uma geração completamente diferente da nossa. Né? A gente tem ali pessoas que estão ancoradas nos pais. Se eu tivesse ancorado, meu pai já tinha me chutado faz tempo. Mas são perfis também, né? Como você acabou de falar. Eu acho assim, eu tenho um perfil muito assim de estar incomodado, né? Sou um pouco ansioso. Então eu não consigo ficar parado. Eu acho que a questão de até eu acordar cedo, essas coisas assim. Eu não vou nem te falar que a pandemia eu não dormia. Às 2 horas da manhã eu estava acordado, né? Então eu tenho esse... ainda mais com a demanda que estava tendo. Sim. Então eu sou muito pilhado, vamos dizer assim. Quando eu tô pilhado, cara, é muito difícil parar. Então talvez a turma tenha isso daí, né? Principalmente a Rafa. O Gabriel, eu acho que é mais a mãe dele, né? Mais de boa. Mas faz tachuan, aqueles negócios, eu acho que sai, ele é tranquilo, o pau tá comendo e... Ele vai, a serenidade de pessoa, né? Até hoje, papai, ele fala, pô, Gabriel, você me surpreendeu. Você passou para engenharia civil. Quer dizer, tranquilidade. A Rafa não, a Rafa é elétrica, sabe? Nós somos muito semelhantes. Então, mas uma coisa que eu acho interessante em ambos é essa vontade de querer ganhar o mundo. O Gabriel, por aí, já estava trabalhando. Que legal. Entendeu? A Rafa, desde uns 5, 6 anos, ela falava que ela não queria morar aqui, não. Ela não ia morar aqui de jeito nenhum. Que isso, cara? Desde cedo. Ela sempre foi bem à frente, assim, sabe? A primeira oportunidade que ela teve, ela zarpou. E aí... E como foi essa zarpar? Como foi? Cara, eu falo... Para um cara que é ali, ó, disciplinado, todo dia controle, comando. Não, mas assim, eu falo até hoje, né, que eu saí... Papai saiu com 15 anos, né? Eu também saí mais ou menos 15, 16 anos de casa. Claro que é diferente. Sim. O pai foi viver, realmente foi treinado lá dentro da Marinha. Eu vim para casa da minha avó, com a minha tia, etc, tal. Já ainda foi jogar bolinha de gude no ainda carpete. Pedaço da... Apesar de colocar o papagaio pro ventilador, né? Mas eu ainda vim, pô, mesmo assim, não foi uma tarefa fácil, porque eu sou até hoje ligado muito à minha mãe, Perfeito. né? Mas também era muito ligado à minha avó. Então, quando eu vim para cá, pelo menos eu tinha um pedaço da família aqui. E segui. Então, saí de casa, vim para cá, fui cuidar da minha vida meio que sozinho. Depois segui para Campinas também, morei sozinho. E dali fui embora, não voltei mais. Então, para mim, foi uma coisa, vamos dizer assim, natural. Ou melhor dizer assim, não tinha caído ainda a ficha. A verdade foi essa. Mas para Denise, que pô, nunca saiu tudinho, ela já foi para lá, foi preparar um ambiente, tudinho e tal. Essa saída de lá para ela foi mais complicado do que para mim. Mas hoje eu sinto mais nas minhas despedidas. Por incrível que pareça. É mesmo? Por incrível que pareça. Não tem assim uma vez, e eu falo até para minha tia, porque na época a gente viajava,
viajava, pô, eu só tinha condições de visitar meus pais uma vez no ano, né? Uma época que você não tem muito recurso, Sim. como que você vai sair de Manaus para ir para perto de Cuiabá, de ônibus, né? Então, tinha essa questão. Hoje não, a Rafa, como diz o Gabriel, cada semana ela tá aqui, não dá nem para sentir saudade, mas assim, enquanto pai, pô, a gente se envolve tanto, né, nessas nossas idas, que é tão intenso que quando sai de lá eu nem falo muito com ela, assim. Eu já saí de lá, eu e a Denise, assim, de óculos escuros. Por incrível que pareça, olha que não é fácil. Tô rindo, mas já tô assim, preocupado com o futuro pra mim. não, o presidente lá do Everest fala a mesma coisa. Ele olha pra mim e diz: não, cara, não vou deixar não. Não vou deixar com a minha filha, não vou fazer isso. Não. Cara, mas é um processo. Não, mas eu vou junto. Me mudo e tal. Eu disse, Mas aí não é o processo completo, né? Eu acho que a gente precisa, assim... Acho que isso é importante, essa ligação, sabe? Reconhecer, de estar perto, de sentir, de estar junto, mas ao mesmo tempo de reconhecer que você fez o melhor para ter um indivíduo, um ser humano, provocando, impactando positivamente na sociedade. Arce, dentro dessa tua trajetória toda, e hoje você tem 2 filhos, né? Já estão aí prestes, né? A Rafinha já está aí começando a sua carreira profissional, né? O Gabriel ali no início da faculdade, prestes a todos 2 começar a criar impacto positivo na sociedade. Quando tu olha para trás, né? Lá para os teus 15 anos, quando tu começou a ensaiar ali o que você ia ser da vida, queria ser piloto e tudo, como que você vê a definição de sucesso hoje do Arce Júnior? cara, meu sucesso é muito relacionado à família, cara. Eu, sinceramente, acho que eu empresto muito aquilo que eu aprendi durante tudo, né? Toda a minha trajetória, aos serviços que eu costumo prestar. Então, foi assim na gestão pública, está sendo assim lá no Instituto. Então, acho que o meu maior sucesso é, perante todos esses desafios, eu estar aí mais de 20 anos, né? A minha esposa, tendo uma família bacana, bons amigos, bons parceiros aí que a gente tem tido. Então, é mais nesse sentido, né? Porque eu não vejo de outra forma. Acho que eu teria um insucesso se eu não conseguisse ter um equilíbrio, tanto na parte profissional quanto na parte familiar. Esse, para mim, é um dos maiores desafios. Até digo que o gerente de projeto é um equilibrista, né? Com aqueles pratinhos, né? Que você tem que estar controlando ali prazo, plano, equipe, tal, comunicação e tudo. Para mim, é a mesma coisa na vida profissional, né? Até comentei contigo outro dia, eu disse assim, para mim é prazeroso, muitas das vezes eu sair no horário lá que a Denise sai, eles vão tomar um café, né? Porque esse tempo é o tempo que fica, não vai voltar mais. Então, se eu não conseguir ter esse tempo com ela hoje, pô, eu já vejo que é um problema grande e é um fracasso. Cara, eu sei que não é possível, mas se você pudesse se colocar em uma palavra ou uma pequena frase, o que é ser pai, velho? Cara, é se doar ao máximo, né? Realmente é ter a possibilidade de você trocar, entregar o que você tem de melhor por uma vida, sabe? Eu sou maluco pelos meus filhos, assim, categoricamente. Eu sempre gostei de desconstruir algumas coisas do passado, que tem muito, que um é preferido mais do que o outro, que um é mais inteligente. Eu desconstruí tudo isso nessa minha vida. Que um puxou a puxou a B. Eu vejo que são perfis distintos, são interesses distintos, cada um na sua posição, na sua vontade. E assim, eles sempre têm o que eles quiserem de mim. E quiserem. Claro que menina chamar, né? Mas o fato é que eu não meço esforço para atender os dois em qualquer tipo de situação, sabe? Então, eu
eu brinco, mas um pouco falo também... Toda brincadeira tem um fundo de verdade. Que eu acredito muito que a idade tem impactado em muitas coisas na minha vida. Estou até imprimindo foto, colocando quadro lá na minha... É incrível isso. Minha sogra que tinha muito essa característica, né? Que tudo ela tirava foto, aí eu tirava, colocava no quadro tudinho. Então, por quê? Porque eu gosto de passear pela minha casa e ver que eu vejo os dois, sabe? Vejo os dois, vejo as pessoas que estão ali, são referências para mim. Para mim, eles estão acima de qualquer situação. Se a Rafa me chegasse, pai, preciso que venha, vou estar lá no outro dia, pode ter certeza. Então, assim, eu vejo que é doar, se doar. Eu não vejo outra palavra. Me dou, assim, com a maior satisfação, prazer do mundo para eles. Às vezes eu não sou muito compreendido, que faz parte, mas às vezes é o nosso jeito, né? Tem muito disso daí. E a gente vai aprendendo, vai ajustando, vai melhorando, mas assim, eu me dou por completo para eles. Que eles precisam de mim, eles sabem que pode contar. Arce, dentro de tudo isso que a gente conversou, dessa tua definição de pai, que vai muito ao que eu também aprendi com os meus pais, né? E a gente acaba trazendo essa herança, né? Que a gente sempre quer ser melhor, né? Não melhor no sentido de ser melhor, mas, tipo assim, prover o melhor, né? Cara, para a gente poder fechar esse bate-papo, como que você enxerga o futuro do Amazonas dentro dessa transformação toda de tecnologia, meio ambiente? Você que já esteve no público, hoje está no privado, como que você vê a tecnologia quebrando essas barreiras que hoje tem dentro do Amazonas? Acho que primeiramente o poder público ele precisa escutar mais. Escutar a população, escutar o cidadão, né? As dores já estão aí, todo mundo já sabe. Mas é importante, nós que somos técnicos, a gente sabe como as coisas funcionam, a gente precisa ter todos esses dados coletados, todas essas dores coletadas, transformar isso em plano e ser executado de forma de fato. Não adianta a gente tampar o céu com a peneira aqui. Nós estamos num momento, eu acho que muito bom, tá? Eu digo muito bom porque houve uma aceleração em todas as áreas, temos pessoas capacitadas, temos recursos. E eu continuo acreditando que o Amazonas é o estado do futuro, velho. Sim, eu também acredito. Precisa ser feito, a gente tem que parar muito de filosofar. Sim. Ficar entendeu? Devaneios, como eu digo. A gente precisa executar, nem que seja algo inicial, né? Algo que transforme realmente, de fato, as coisas aqui na nossa cidade, no nosso estado. E quando eu falo, eu acho, assim, o meu discurso é sempre olhando não só para a cidade, e sim para o interior. Sim. Para quem visita o interior, sabe das dificuldades. Não é uma coisa fácil. Existe toda uma dificuldade do dia a dia. E eu costumo dizer o seguinte, que a gente só olha um pedaço do problema. Sim. Eu vou citar aqui uma experiência que eu tive no interior recente, que foi de testar uma conectividade e uma solução de saúde lá. Nós saímos daqui de Manaus 5 horas da manhã, próximo a Rio Preto da Eva. Cheguei à comunidade, era quase 10 horas da manhã. Durante o trajeto, pegamos uma condução ruim, mas com profissionais extremamente dedicados. Roupas passadas, todos perfeitas condições de atender, mas com infraestrutura precária, tá? Estrada ruim, péssimo, mas tenho certeza porque eu estava no mesmo ônibus, no micro-ônibus deles, então preparados para fazer o atendimento, né? E fomos até a comunidade acompanhar, e eles sorrindo, atendendo, entendendo, e retomamos todo esse trajeto. Almoçamos com ele, não era um banquete, mas assim, era o almoço que tinha ali, entendeu? Então é importante ter toda essa experiência para se entender que você precisa de infraestrutura, quando eu digo é um ônibus, é uma condição necessária
para as pessoas capacitadas atender. Isso eu não estou falando só na saúde do exemplo só da saúde, mas a educação, para mim, que é a base. Sem educação você não vai conseguir avançar em nada. Então a tecnologia vem para ajudar, vem para apoiar, capacitar. Você tem que valorizar esses profissionais. Não preciso falar da valorização dos profissionais de TI, né? Que são apoios fundamentais para todo esse processo acontecer. Então, assim, para se ter esse profissional, precisa ter capacitação, ou seja, educação. Perfeito. Né? Arce, muito obrigado pela tua generosidade, compartilhar um pouco da tua história, né? Desejo, assim, imensa prosperidade e longevidade para ti, a tua família, né? Para Denise, para o Gabi, para a Rafa, que os dois militarizinhos possam, assim como você, criar cada vez mais impacto e transformar a nossa sociedade. Que é isso, esse é o nosso papel, né? Se doar para que os próximos que virem possam construir uma sociedade ainda melhor. É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a oportunidade. Desejo sucesso aí, viu? Eu que agradeço mesmo. Bom, pessoal, esse bate-papo fica por aqui. Se você gostou, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Você pode acompanhar muitas outras histórias, como a do Arce, de nossos canais no YouTube e nas redes sociais. Esse podcast foi apresentado por mim, Vitor Raposo, com a produção de Tamires Clé e com apoios técnicos da Vitoriana Produções. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.